Bem-vindos à teleconferência da companhia aérea Gol para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Após as breves colocações da Gol, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, inicialmente para analistas e investidores e, na sequência, para os jornalistas presentes, momento no qual mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido via webcast e pode ser acessado no site da Gol em www.voigol.com.br/ri e na plataforma MZIQ em www.mzik.com. Aqueles participando do evento por meio do webcast poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante essa teleconferência ou pela equipe de relações com investidores da Gol após o término da teleconferência. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Gol e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Passo agora a palavra para o Sr. Paulo Kakinoff. Por favor, Sr. Paulo, pode iniciar. Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos à teleconferência para a discussão dos resultados da Gol. Sou Paulo Kakinoff, diretor-presidente, e estou aqui com Richard Lack, vice-presidente financeiro. Essa manhã divulgamos os números do primeiro trimestre. Também disponibilizamos no site de Relações com Investidores da Gol 3 vídeos contendo a apresentação dos resultados, a revisão financeira e as respostas a algumas perguntas que recebemos. Esperamos que todos tenham assistido, pois agora faremos algumas breves considerações e então abriremos para suas perguntas. O primeiro trimestre de 2021 foi marcado por 3 tendências relevantes para a retomada do crescimento da Gol no futuro próximo. A primeira delas refere-se às aprovações dos acionistas para a fusão de nossas subsidiárias operacionais, GLA e Smiles, conforme decisão em assembleias extraordinárias de 24 de março de 2021. A fusão deve proporcionar sinergias operacionais e financeiras que podem ultrapassar R$400 milhões por ano, principalmente por meio da gestão mais dinâmica do estoque de assentos, da unificação das ações de marketing, de otimização da gestão dos yields e de maior eficiência tributária. Existe elevado potencial de geração de valor para as entidades integradas, bem como maximização do desempenho competitivo do grupo. A transação será autofinanciada pela própria geração de caixa da Smiles e possui significativos benefícios quanto a potenciais sinergias operacionais, financeiras e fiscais que não estavam disponíveis na configuração como empresas apartadas. Outra tendência importante foi a nossa gestão da segunda onda da pandemia de Covid-19 no Brasil, que atingiu seu pico no final de março. Nós mantivemos a agilidade necessária para ajustar nossa oferta de acordo com as fortes oscilações de demanda. Felizmente, já estamos constatando um declínio promissor nessa segunda onda de casos de Covid-19, com a correspondente retomada nas vendas de passagens ao longo das últimas semanas. Tendo por base a experiência de empresas aéreas nos Estados Unidos e no Reino Unido, países que estão mais avançados que o Brasil no ritmo de vacinação, nós esperamos que o Programa Nacional de Imunização impacte positivamente a normalização da demanda por transporte aéreo no Brasil. A terceira importante tendência desse trimestre foi o reforço do compromisso de longo prazo da companhia com sustentabilidade. Isso é um componente-chave no combate aos efeitos da pandemia e é um direcionador estratégico para a perpetuidade e crescimento do negócio no futuro próximo. A Gol segue comprometida em permanecer na liderança de sustentabilidade e está focada em alcançar emissões líquidas zero de carbono em 2050. Recentemente, nós expandimos a transparência do reporting de ESG da Gol, incluindo informações detalhadas de métricas SASB e TCFD, assim como projeções. Com isso, passo a palavra para o Richard, que apresentará alguns destaques adicionais e atualização sobre o segundo trimestre de 2021. Obrigado, Kaki. No primeiro trimestre de 2021, o EBIT ajustado da Gol totalizou R$208 milhões, correspondendo a uma margem de 13,3%, o que mostra a restauração das margens operacionais necessárias para suportar o crescimento do negócio.
O EBITDA ajustado atingiu 354 milhões de reais, com margem de 22,6%, refletindo os esforços de sustentabilidade bem-sucedidos da companhia em equilibrar oferta e demanda. Como resultado de uma rápida resposta na adaptação da nossa capacidade aos patamares de demanda, passamos do consumo de caixa durante os meses de janeiro e fevereiro para o equilíbrio de entradas e saídas de caixa em março, encerrando o primeiro trimestre de 2021 com 1,8 bilhão de reais em liquidez. A relação dívida líquida, excluindo os exchangeable notes e os bônus perpétuos, sobre EBITDA UDM ajustado, foi de 11,4 vezes em 31 de março de 2021, representando a menor alavancagem entre pares. Mesmo em um ano atípico, a companhia se destaca entre os poucos empresas áreas do mundo que amortizou mais de 4,1 bilhão de reais de dívida desde o início de 2020, por meio de sua gestão disciplinada de liquidez e extração de valor do ativo circulante. O cenário atual de planejamento de capacidade considera uma redução de 39% no segundo trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2021. Atualmente, as operações estão entre 185 a 200 voos por dia, usando 47 aeronaves, 4 vezes maior quando comparado à malha essencial de abril de 2020. Após devolver uma aeronave B737-800 arrendada no primeiro trimestre de 2021, a Gol planeja devolver outros 5 aeronaves no segundo trimestre de 2021. Do início dessa crise até o final de abril de 2021, a companhia diminuiu sua frota em 17 aeronaves Boeing 737 arrendadas, assim como reduziu em 33 aviões os recebimentos de 737 MAX previstos para 2021 a 2022. Para o segundo trimestre de 2021, a companhia espera operar uma média de 63 aeronaves, mantendo os custos com pessoal em sua posição reduzida, entre 40% a 50% dos patamares pré-pandemia. Tendo convertido uma parcela significativa dos nossos custos fixos de folha de pagamento e de frota em custos variáveis, acreditamos estar bem posicionados para expandir a liderança da companhia em custo unitário. A Gol espera encerrar junho de 2021 com cerca de 4,2 bilhões de reais em liquidez, após a incorporação das Smiles e a amortização integral da sua principal dívida de curto prazo. Retorno agora a palavra ao Kakinoff. Obrigado, Richard. Após silenciosas comemorações pelo aniversário da Gol, dadas as circunstâncias atuais, não poderíamos deixar de registrar novamente os nossos mais profundos agradecimentos aos nossos clientes, parceiros, acionistas e, em especial, ao nosso time de Águias, pela marcante trajetória da companhia ao longo desses 20 anos inesquecíveis, repleto de conquistas e celebrações. Sabemos que os desafios sempre existirão, mas seguiremos prestando esse serviço essencial aos brasileiros com a nossa máxima dedicação, seja para viagens a lazer, negócios ou, mais recentemente, no transporte de vacinas e de profissionais de saúde por todo o Brasil. Reiteramos nossa convicção, a exemplo do que temos feito ao longo dos últimos 12 meses, de que a Gol está emergindo ainda mais forte e resiliente à medida que os mercados estão se normalizando. Continuamos firmemente comprometidos com a gestão diligente do nosso balanço patrimonial e de nossas operações ao longo da recuperação. Passamos agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigada. A teleconferência agora está aberta para perguntas, inicialmente apenas de analistas e investidores. Ao fim dessa etapa, abriremos para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor, pressionem *1 em seu telefone agora ou a qualquer momento após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar a sua vez, pressione a tecla *2 para sair da fila de espera.
pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, boa tarde. Tenho duas perguntas. A primeira, na página 17 do release, tem uma tabela mostrando a redução de consumo de combustível e de CO2 até 2023. Eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco, né, como que essas metas se casam com o plano de renovação da frota da Gol, né, acelerando o recebimento do MAX. E a segunda pergunta é um pouco com relação ao guidance do segundo TRI, que tem um guidance de receita de 1 bi, margem EBIT break-even, né? E tem um comentário falando de custo que não seria o não recorrente, né? De mais ou menos 950 milhões, que não está nessa margem. Então, quando a gente faz a conta, dá um custo e despesa na casa ali de 1,9, 2 bilhões de reais no segundo TRI, que é um número próximo do que a gente vê no resultado do primeiro, mas a gente, dado o guidance de vocês, a gente deveria enxergar um nível de demanda e capacidade menor no segundo TRI do que no primeiro. Então, eu queria entender se tem algum item de custo que está pressionando o resultado do segundo TRI. Obrigado. Vitor, no ESG, nós estamos considerando nessas metas de redução de carbono diversos componentes, mas dentre os principais, a aceleração, o plano de aceleração da renovação da frota, ou seja, uma incidência maior de MAX, incluindo aqueles que já estão contratados para esse ano e adicionados os que estão sendo agora tratados, né, com a Boeing para aceleração em 21, 22 e 23. O segundo outro item relevante é a continuidade do programa baseado em Ops Analytics, né, em análise de operações, processando todos o alto volume de dados que a companhia tem historicamente, 20 anos de operação com o mesmo avião, e refinando os nossos modelos operacionais, evidentemente com o objetivo de redução de consumo. A Gol já está nessa jornada há alguns anos, né, e ela tem sido responsável por aproximadamente 1/3 da redução de 26% que nós tivemos na emissão de carbono por passageiro transportado nos últimos 5 anos. A combinação desses dois itens representam aí quase 95% dos ganhos ou da redução, né, das emissões que a gente está identificando e objetivando no curto e médio prazo e depois para a jornada de mais longo prazo, né, que a gente se comprometeu publicamente em uma combinação, uma série de outros itens que serão informados aí oportunamente, tá? Em relação aos dados do segundo TRI, vou passar a palavra para o Richard, que vai te responder. Richard. Victor, você pode repetir a sua segunda pergunta, que era muito longa e eu não identifiquei a pergunta. Sim. Não, está ótimo. Quando a gente pega o guidance, Richard, tem ali, né, a receita de 1 bi. Depois vocês mencionam, né, que a margem EBIT deve ficar praticamente break-even, né? Só que tem uma nota embaixo da tabela falando que o guidance de margem EBIT break-even não considera 950 milhões de reais de custos relacionados à frota ociosa. Então, se eu passo a conta, né, o custo total, né, custos e despesas totais no segundo TRI, deveria ficar próximo de 1,9 bi, que é o nível, né, que vocês reportaram no primeiro trimestre. Então, a minha pergunta é que, dado o cenário, né, que capacidade, né, se a gente olhar TRI contra TRI, ela está caindo, mesmo assim o nível de custo está estável. Então, eu queria saber se tem algum item, né, na linha de custo que está pressionando o resultado do segundo trimestre. Sim, a gente está fornecendo esses dados para vocês para ajudar vocês com o seu trabalho de você entender o custo que fica atribuído
a parte da companhia que não está produzindo ASCAR. E, tipo assim, eu não entendi exatamente a pergunta, talvez a gente pode ajudar você offline e depois por e-mail, mas entre o quarto TRI e o primeiro TRI tinha custos vinculados com a reincorporação de smiles, que não estavam presentes no quarto TRI, e tem gastos com tecnologia vinculado com a nossa migração, investimentos em TSS, a gente está migrando sistema de reserva. Mas se é importante para essa previsão na questão do caixa, que comparando o quarto TRI com o primeiro TRI, a gente pode ajudar vocês separadamente. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom dia, Kakinoff. Bom dia, Richard. Obrigado pelas perguntas. Como de costume, muito boa apresentação, bem completa. Eu queria, talvez, se vocês puderem discutir alguns dos temas que já estavam na apresentação, em particular, 2 temas. O primeiro é a sinergia da incorporação da Smiles, então se puder descrever quais são as principais sinergias e em que período de tempo, né, em que timeline vocês capturam esses ganhos. E o segundo tema era, se pudessem também descrever ou comentar um pouco os cenários de desembolso de caixa na aquisição da Smiles. Eu vi que vocês fizeram sensibilidades entre cenários de 70% a 100% na opção que tem mais ações. Se puder também discutir, Richard, por que você acha que cenários com mais caixa não podem representar mais do que esses 30% da base? Obrigado. E claro, porque a matemática é número de ações vezes o participação. E também tem questões estruturais vinculadas com a escolha dos acionistas, e também tem o componente de decisão racional, economicamente falando. Deixa eu tratar dos 3 assuntos. Vamos lá. Até final de maio, os minoritários dos Smiles vão ficar fazendo uma escolha entre 2 ações, 80% de dinheiro ou 20% ações, e vice-versa, 80% ações e 20% dinheiro. Eles têm essas 2 escolhas. O que nós fizemos para vocês lá, em alguns dos páginas lá, é para vocês. A gente recebeu muitas perguntas pedindo ajuda na matemática, e por isso a gente fez esses gráficos lá. Agora, no buy side, nos fundos, eles têm restrições que determinam mais as escolhas dele. Então, muitos dos fundos passivos têm a obrigação de escolher ações ou opção mais ações quando existe essa opção. Eles não podem escolher dinheiro, eles têm que topar, eles têm que acertar as escolhas em ações. E também nós acabamos de terminar um processo onde tivemos contatos com os 100 fundos detentores das ações, aproximadamente 60 nos Estados Unidos e 40 no Brasil, onde também a gente conversa bastante com o buy side. Eles deram o feedback de onde eles estão, o que eles estão pensando em fazer. A gente está compartilhando isso com vocês. E quando nós pegamos esses primeiros 2 elementos, os fundos que têm limitações estruturais, ou os fundos que nós falaram do que eles estão pretendendo fazer, essa triangula para mais ou menos 70% da base, escolhendo a opção mais ações. O terceiro item, que é o que é economicamente racional, o preço da ação do 4 hoje em dia está negociando mais ou menos no break-even entre uma opção e outra. Então, se vai chegar em 100% da base escolhendo mais ações,
a ação tem que ficar mais ou menos onde está ou subir um pouco. O break-even é aproximadamente R$25. E ele tem quase 2 meses até o recebimento do dinheiro. E assim fica embutido um valor da opção de aproximadamente R$1. R$1, R$1,5 acima do valor de hoje, porque ainda tem quase 2 meses até o final de junho, quando os investidores vão receber dinheiro, vezes a volatilidade da Gol, essa calcula mais ou menos um valor pela opção de R$1,5. E por isso, essa faixa que nós colocamos lá com vocês, mas cada um de vocês pode fazer seu próprio cenário, não? Mas assumindo que as regras estruturais aplicam e assumindo que o feedback que nós recebemos continua e assumindo que os investidores vão ser racionais economicamente, a gente deve ficar entre essas opções na página 24 da apresentação, entre 70% mais ações e 100% mais ações. Isso implica uma faixa de aproximadamente R$500 milhões de uso de caixa, no cenário 70% mais ações, e 300 milhões de uso de caixa no cenário 100% mais ações. E o ponto desta resposta ou desta conversa não é o que o minoritário de Smiles vai fazer. A preocupação de vocês tem sido o uso de caixa e o que nós estamos mostrando também naquele página 24 da apresentação é que o saldo de caixa estimado no balanço de Smiles em todos esses cenários é mais do que suficiente para financiar a parte máxima que será pago em dinheiro. E provavelmente tem uma grande contraparte disso, outra parte disso é quanto vai ser pago em ações, que nesses dois cenários 100% mais ações será uma diluição dos acionistas da Gol de 9,9% e na opção 70% mais ações será uma diluição de aproximadamente 7,8%, sendo que na primeira opção vai ser emitido 38,8 milhões de ações e na segunda da Gol e na segunda cenário de 70% escolhendo mais ações seria uma emissão de 30,1 milhão de ações. Mas esses resultados definitivos serão conhecidos no final de maio, quando termina o prazo para os minoritários fazerem uma escolha dele. E lembrando que a liquidação é mais para o final de junho, em termos de quando realmente vai ser emitidas ações e também empregado a utilização de caixa para pagar a parte em dinheiro. Eu sei se tem uma dúvida sobre essa parte. Ou... Ficou claro. Se pudesse talvez só comentar na captura de sinergias, e aí eu estou falando fora do contexto da aquisição, ou pensando em liquidez, né? Eu estou pensando em valor mesmo, né? A longo prazo, quais são as sinergias e em que momento no tempo vocês as capturam? As sinergias hoje tem um valor presente de quase R$3 bilhões para o grupo. Eles vão começar a ser realizados a partir de julho, a partir do terceiro trimestre. São aproximadamente R$400 milhões por ano no começo, composto por uma melhor otimização do yield, quer dizer, da receita unitária do grupo, e melhor
gestão de capital giro, em termos de redução de despesas financeiras, e também uma componente grande nas sinergias fiscais, que estão oriundos de mais ou menos duas grandes fontes. Uma é na redução no imposto de PIS/COFINS, que aplica sobre a receita, e uma melhor utilização dos créditos e prejuízos fiscais do grupo, melhor alocado onde tem lucratividade. É uma comparação das três coisas. Na questão de otimização do yield, é uma questão quase imediata. Ele pega na veia na operação dia a dia. E do outro lado, o uptake das sinergias fiscais vai depender da lucratividade da companhia profissional e também nossa gestão dessa ação. Mas são aproximadamente no segundo semestre, representam aproximadamente R$400 milhões em base anual. Já começa a dar, a partir de julho, uns R$30 milhões de incremento de caixa, quer dizer, R$1 milhão por dia, de economias que entram numa caixa do grupo, que tende a aumentar ao longo do tempo conforme o crescimento e maior lucratividade. Mas onde de grandeza é R$400 milhões a partir de julho deste ano. Entendido, super claro. Obrigado, um bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos a sessão com analistas e investidores e abrimos agora para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se algum jornalista tiver uma pergunta, por favor, pressione *1 em seu telefone agora ou a qualquer momento após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione a tecla *2 para sair da fila de espera. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas dos jornalistas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Patrícia Xavier, Bloomberg. Oi, gente, boa tarde. Eu queria saber o seguinte: vocês observaram aí, disseram que já enxergam um declínio, né, nessa questão da segunda onda de Covid, mas o ritmo de vacinação ainda continua lento, né? O próprio Ministério da Saúde adiou a projeção para a vacinação do grupo prioritário para o segundo semestre. Então, eu queria saber o que vocês estão esperando em relação a isso, né? Em relação à demanda versus a vacinação, e também em relação à demanda, especialmente que vocês veem de viagens corporativas, né? Porque a gente tem visto uma mudança, uma maior flexibilização com trabalho em casa, várias empresas já projetando isso para o futuro. Obrigada. Patrícia, boa tarde. Eu queria alinhar contigo as premissas, né, que a gente tem utilizado sobre esse critério de vacinação, e inclusive mencionando essa questão do que fora veiculado, né, como adiamento do grupo prioritário. Eu acho que aqui a gente tem uma mistura, né, de dois conceitos, vacinação e imunização. Considerando a última vez que a gente se falou, né, que foi no resultado do quarto trimestre, eu digo, quando a gente falou publicamente, nós praticamente não temos uma variação significativa no cronograma previsto de vacinação. Aliás, de lá para cá, a gente teve um aumento na média de doses aplicadas diariamente, que hoje nos coloca em um patamar aproximado de 1 milhão de doses dia, né? Quando a gente falou na divulgação do quarto trimestre, estava quase que na metade disso. Nós estamos vendo uma aceleração que corrobora ou confirma as projeções que foram utilizadas por nós como premissas do planejamento. A primeira delas seria a população acima de 60 anos imunizada até o final desse segundo trimestre, ou seja, estamos falando de 21 dias
após a segunda dose de quem tomou AstraZeneca, né, que é uma parte do grupo apenas. A maior parte, nesse momento, são de pessoas que estão sendo imunizadas com a Coronavac, e que tem um intervalo menor. Então, esse primeiro objetivo, pelo ritmo atual de vacinação, objetivo ou premissa, como queira, nós acreditamos que a probabilidade de ele ocorrer é altíssima, né, dado o ritmo atual. Como esse grupo, historicamente, apesar de ter tido agora uma mudança, né, de mais casos abaixo de 60 anos e também um maior índice de fatalidade nessa faixa de idade abaixo, ainda assim, a população acima de 60 continua respondendo pela maior quantidade de casos graves, de internações em unidade de terapia intensiva e também, lamentavelmente, né, dos números, diria, catastróficos, obscenos de mortes que nós estamos vendo desde que essa pandemia começou no mundo todo. Então, é razoável supor que, com esse grupo imunizado, haja como consequência, né, uma redução importante no número de casos totais, no número de casos graves, até de uma maneira, uma redução desproporcional e consequentemente, todos nós desejamos, né, uma queda no número de mortes. Eu estou usando para isso como proxy, como referência, o que tem acontecido nos países onde a vacinação está em estágio mais avançado do que nós estamos aqui no Brasil. Seguindo o segundo ponto, né, a vacinação do grupo prioritário, o que foi colocado, o que foi anunciado e acabou sendo repercutido como um adiamento do plano de vacinação, curiosamente, não teve reflexo no cronograma. Por quê? A vacinação desse grupo, que totaliza aproximadamente 77 milhões de pessoas, né, dentre as quais estão incluídas os acima de 60 anos, com um volume de 37 milhões, considerando o ritmo atual, essa população receberia a vacina, como o cronograma anterior, até o final de junho, porém, uma parte desse grupo, uma parcela significativa, estaria recebendo a AstraZeneca. Então, com as 12 semanas necessárias entre primeiras e segundas doses, a imunização completa desse grupo estaria acontecendo inevitavelmente no final de agosto, no início de setembro. Então, para nós, da forma que a gente conseguiu enxergar, passou-se a fazer uma constatação daquilo que já estava considerado no cronograma anterior. Se são 12 semanas entre uma vacina e outra, quem está recebendo agora a vacinação em maio e junho, de Oxford AstraZeneca, forçosamente... Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Pessoal, não sei o que aconteceu aqui na transmissão. Patrícia, você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Até onde você ouviu? Porque, de repente, o sinal ficou interrompido aqui para mim. Desculpe. Tá, não, você estava completando sobre o que você está vendo de completar o cronograma de vacinação para esse grupo prioritário, que deve ser nesse prazo até setembro, né? E aí eu queria, enfim... O grupo, eu digo o grupo prioritário total. Então, nesse momento, o que a gente tem verificado é uma correlação inversa, quase perfeita, quase de 1, na evolução da curva de casos e na demanda do setor aéreo. Né? Na verdade, estatisticamente, tanto olhando a nossa experiência do terceiro e do quarto trimestres do ano passado, quanto o que aconteceu nos Estados Unidos e no Reino Unido, né, dois países mais avançados do que a gente na curva de vacinação, essa correlação quase perfeita, né, de -1, deveria estar trazendo, e está já nesse momento, uma aceleração no que a gente chama da curva de bookings, né? Ou seja, as pessoas entrando nos nossos canais, através dos nossos canais de comercialização, programando as suas viagens, comprando bilhetes para voos em toda a nossa curva de oferta de inventário disponível
que todo mundo sabe é de hoje a 330 dias. Né? Isso já está acontecendo. Nas últimas 3 semanas, semana contra semana, essa curva de bookings tem crescido a uma média de 10% por semana. Né? Era uma base mais deprimida, mas ela também mantém essa correlação inversa, quase perfeita, com a desaceleração na curva de contágios, na curva de casos e seguramente reflexo, né, do avanço do programa de vacinação. Assim sendo, a gente continua trabalhando com as premissas, né, de termos um mês de julho agora com uma aceleração forte, que a gente já começa a ver por essa mesma curva de vendas de bilhetes que eu informei antes, né? Ou seja, julho já começa a ter uma aceleração na demanda e muito provavelmente nos aproximando dos números que a gente tinha no quarto tri do ano passado, que nós tivemos no quarto tri do ano passado, e assumindo esse mesmo cronograma de vacinação ao qual eu estou me referindo, a população vacinável estaria imunizada no Brasil em torno de novembro, né? Apontando para um quarto trimestre realmente muito forte, que é com essas premissas que a gente trabalha no momento. Eu dei a resposta mais longa, porque o tema da vacinação, né, se nós não nos basearmos realmente nos números, nos dados, não há clareza das variáveis, né, que estão sendo consideradas como premissas, e isso pode afetar a interpretação do que nós estamos projetando. Por isso que eu tomei um pouco mais de tempo aí para detalhar quais são as premissas que nós temos. Né? Estou me referindo às 562 milhões de doses contratadas para esse ano pelo Ministério da Saúde. São 532 se excluirmos aquelas que ainda não estão autorizadas pela Anvisa, né, que são a Sputnik e a Covaxin, do laboratório Bharat Precisa. Para ambas, eu acredito que há uma expectativa de aprovação no curto prazo, mas mesmo excluindo essas duas, a gente teria praticamente 400 milhões de doses no segundo semestre, o que seria suficiente para alcançar esses objetivos que a gente está mencionando. Tá, e obrigada pela resposta. Você pode só falar um pouquinho sobre a demanda de viagens corporativas? Sim. Essa demanda a gente está também assumindo como cenário. Para isso eu preciso voltar um pouco no tempo para referenciar a resposta, né? O grupo corporativo ele representou historicamente nos últimos 10 anos um volume de passageiros que oscilava, né, entre 30% e 40% do total transportado e da receita podendo superar isso de forma significativa, chegando a ser, dependendo do mercado, entre 60% a 65% da receita total. Nós estamos imaginando que aproximadamente 1/3 dessas viagens não irão retornar, pelo menos não no horizonte visível de 1, 2 ou 3 anos, em função da migração para tecnologias digitais, de reunião, né, as videoconferências, ou ainda uma adoção, né, de uma política mais restritiva por algum tempo de viagens, uma vez que essas premissas que eu acabei de falar também elas são móveis, porque não há uma segurança absoluta de como a pandemia, né, como o vírus em si, irá se desenvolver, né? Se a gente tem risco de outras ondas ou se a velocidade de vacinação será suficiente para mais cedo eliminar, né, o processo de transmissão do vírus e assim acabar com a pandemia, que seria um fator habilitador da retomada das viagens corporativas numa velocidade mais acelerada. Mas a gente estima, então, que aproximadamente 1/3 desse grupo levará algum tempo para voltar a voar e, eventualmente, a maior parte desse 1/3 talvez não volte, né? Então, seria razoável supor que, falando no número de pessoas transportadas, que algo em torno de 20%
das viagens corporativas não retornarão à frequência que nós tínhamos no pré-Covid. Nós trabalhamos com essa premissa. Um outro terço praticamente não deixou de voar ao longo da pandemia como um todo. São os profissionais de saúde, os agentes de segurança pública, os profissionais do setor de infraestrutura. E nós temos, sim, um terço remanescente, que são profissionais que estão hoje, por algum motivo, impedidos, né, de fazer a sua viagem. Pode ser e normalmente associados, evidentemente, às condições de saúde ou sanitárias, né, que vão desde a orientação de empresas multinacionais para ninguém voar nesse momento, enquanto a pandemia está aí presente, ou até mesmo pelo fato de o motivo da visita, da viagem, ser impedido porque o destino está entre as localidades em lockdown ou ainda com forte restrição de mobilidade. O fator chave para um grande ganho no mercado corporativo, uma retomada mais acelerada, é sem dúvida nenhuma o fim da pandemia, não o fim da doença, né? Não o fim da Covid. A Covid, possivelmente, como é H1N1 e outros vírus, ficará por anos, né? Mas o fim da pandemia, que a gente aqui na Gol julga razoável estimar para a virada do terceiro para o quarto trimestre desse ano, esse sim deverá ser o principal habilitador da retomada da demanda corporativa. Ok, Patrícia? Posso passar para a próxima pergunta? Pode, obrigada. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Fávaro, Valor. Oi, gente. Boa tarde, obrigado por escolher a minha pergunta. Eu tenho uma dúvida bem pontual, Kakinoff, de uma coisa que você falou que eu acho que talvez é o que eu entendi, de uma recuperação no quarto trimestre dos níveis pré-pandemia. Basicamente é isso então que você está dizendo, né, que tem essa chance de chegar a isso. Só uma coisa que é pontual vocês têm alguma coisa que ainda está em risco? Essa visão de vocês têm falado que as projeções de vocês são conservadoras. Acredito que vocês consideram essa ainda também conservadora diante desse otimismo com a vacina. E uma dúvida é com relação ao waiver dos slots. Na última call vocês chegaram a falar de conversas com a ANAC para postergar, porque parece que vai até outubro esse waiver. Queria saber se essas conversas avançaram, se vocês acreditam que, de fato, vocês vão conseguir mais prazo. Basicamente é isso. Obrigado. Cristian, eu vou te responder de trás para frente. Essas conversas com a ANAC estão em andamento. A questão da flexibilização, né, do waiver dos slots, ela, a nosso ver, mais do que se justifica, né, no setor como um todo, porque como nós estamos indicando, é uma curva de crescimento ainda muito volátil, né? Considerando que nós estamos adotando premissas de longo prazo, nesse mundo atual, semana que vem é longo prazo, né? E que a gente tem visto desde o início dessa pandemia que as variáveis, né, têm realmente se alterado, se modificado numa velocidade elevada e também num espectro grande, né? Então, todo mundo tem hoje no setor uma clara consciência da dificuldade que se tem para se fazer uma previsão de longo prazo. Não há um domínio ainda sobre essas projeções, né, de desenvolvimento da pandemia e o mais importante, as vendas elas acontecem com uma antecedência muito grande, especialmente quando a gente fala de vendas para a finalidade de viagens a lazer, né? Que é o que tem sustentado a demanda desde que a pandemia começou, né? Lazer é um termo muito genérico para todas as viagens que não são por um motivo profissional. Ela pode ser, vai desde visitar um parente que está enfermo, precisando de alguma necessidade, até um tratamento médico, né? Então, leia-se tudo aquilo que não é uma viagem por motivos profissionais. Essas viagens, normalmente, elas são programadas com muita antecedência, o que nos força a ter, também com antecedência, um planejamento de malha, né? Nesse momento de alta volatilidade, toda a flexibilidade que puder ser concedida faz muita diferença
não só na performance operacional, mas também na performance econômica das companhias aéreas, que, como todo mundo sabe, tem sido severamente afetada, né, por uma queda brusca na demanda. Então, eu acredito as conversas estão evoluindo muito positivamente nessa direção e a expectativa é, sim, que haja uma flexibilização, porque a manutenção da flexibilização, porque isso seria absolutamente razoável, né, e racional para ser adotado como premissa. Outro ponto em relação que a gente tinha falado, né, sobre curva conservadora. Isso foi mencionado no call em inglês e também aqui no call em português, quando nós falamos especificamente sobre o guidance colocado para o segundo trimestre agora desse ano. A companhia ela tem feito desde sempre, mas acabou reforçando quando a pandemia se iniciou, uma postura sempre de realista para conservadora em todas as projeções que nós fazemos. Foram raríssimos os casos ao longo desses anos, posso falar pelo menos aqui dos 9, né, que eu tenho como executivo, junto com os demais colegas aqui da companhia, protagonizados, né, essas informações dadas para o mercado. Foram raríssimos os casos onde a gente teve o nosso guidance frustrado, né? E em todas essas poucas situações, se eu me recordo 2 ou 3, foram por fatores externos, né? Macro desvalorização cambial, o próprio início da pandemia, e isso corrobora, né, uma postura da companhia de sempre under-promise e over-deliver, né? É assim que a gente procura fazer. No segundo TRI não é diferente, a gente ficou mais conservador ainda nessas projeções de guidance, porém, evidentemente, que esse conservadorismo contrasta com o que a gente tem visto nessas últimas semanas de crescimento na demanda por bilhetes. Não o crescimento na demanda por bilhetes, como ela acontece, olhando-se toda essa disponibilidade dos próximos 330 dias, acaba ocorrendo de uma maneira mais acelerada do que o crescimento do tráfego, que está acontecendo agora, porque as vendas se diluem num espaço maior. Mas em ambos os casos, nós temos notado um crescimento. O tráfego tem crescido, em média, 4% por semana, nas últimas 2 semanas e meia, e a curva de vendas, né, de bilhetes, que a gente chama de bookings, tem crescido em uma média de 10%. Indicando, então, que essa projeção para o segundo trimestre, de fato, está conservadora. Em que dimensão conservadora, nós não conseguimos especificar agora. E, finalmente, o último ponto,